Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para essa 11ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 6, versículos de 7 até o 15, que nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens, as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho desta quinta é uma grande catequese sobre a oração. Isso porque Jesus está indo de encontro com a modalidade de oração que era pregada na época. Para você ter ideia, existiam filósofos naquele tempo que diziam assim: nós temos que pedir, até cansar os deuses, para que os deuses, ao se cansarem, eles escutem as nossas preces. E antes que você ache um absurdo, tem gente que faz isso hoje, que acha que são as multiplicidades de novenas, as multiplicidades de missas, que vão tocar o coração de Deus. Então, o próprio Jesus está querendo dizer, quando vocês forem orar, não usem muitas palavras, porque é assim que os pagãos fazem. Eles acham que, de fato, é pela multiplicidade que o coração de Deus é tocado, e não pela verdade do coração. Mas entendam que vocês devem rezar assim. É isso que Jesus pontua. E aí ele nos ensina o Pai Nosso. Primeira coisa interessante, né? É enxergar Deus como Pai. Então, é muito mais ampla essa visão. Porque o costume de se enxergar era um Deus que não está perto da gente, mas que está muito longe, que está alheio da nossa realidade. A primeira coisa que Jesus ensina é chamar Deus de Pai. Ele é Pai de todos nós. Depois, santificar o seu nome. Depois, pedir que o seu reino venha, ou seja, sempre pedir para que a sua vontade aconteça. Esse é o ponto-chave também que a gente precisa entender. Em todas as nossas orações, não é a minha vontade que tem que acontecer, mas é a vontade de Deus. Ela é a vontade soberana. Ela é aquilo que nós precisamos estar pedindo. Quantas e quantas vezes a gente não pede para que a vontade de Deus seja feita? É sempre a minha. Parece que eu sou mais Deus do que o próprio Deus. Depois disso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, eu estou pedindo duas realidades, né? Não apenas o pão material, que também a gente está pedindo, mas também o pão da própria Eucaristia, não é? O pão espiritual. Alimenta-nos sempre. Ademais, perdoa as nossas ofensas. Aí eu já quero ligar com a parte final. É interessante que a gente pede para que a gente perdoe as ofensas, mas da mesma medida com a qual eu perdoo. Então não existe um verdadeiro Pai Nosso sem uma reflexão em relação ao perdão do irmão anteriormente. O Pai Nosso, sem ter um coração que antes perdoe, ele não tem a mesma funcionalidade. Ele perde a sua verdade. E no final a gente pede para que ele nos livre do mal. Esse mal que é uma pessoa, o próprio diabo. Então eu quero chamar a atenção para nós. Como é que será que está sendo a nossa dinâmica de oração? É mais verdade ou mais multiplicidade de palavras? É mais o encontro da minha verdade com o coração de Deus, que é a verdade por excelência? Ou será que, infelizmente, na minha oração, eu apenas fico repetindo coisas, eu só falo de modo mecânico, eu só faço porque é o jeito e pronto, mas eu não enxergo a oração como um grande oásis, um grande encontro de mim com meu amado? Amados irmãos e irmãs, não achemos que Deus é um Deus que fica se cansando com as nossas orações. No final das contas, não é Ele que precisa delas, somos nós. Porque todas as vezes que eu rezo, eu também estou me transformando. E pouco a pouco, sem eu perceber, a minha vontade, ela vai sendo transformada e vai se conformando com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal.
Até mais.